Olá pessoal, eu tô aqui para gravar mais uma previsão aí da virada de ano 2024 para 2025. O que vai ter nessa previsão para vocês saberem? Eu vou falar e linkar, né, todos os fatores aí, numerologia, orixás, astrologia. Como eu falo para vocês, não sou astróloga, mas eu trago, né, as informações que a astrologia passa pra gente sobre as previsões, né, de virada de ano. Passo sobre o tarô, pedra regente, né, e as cores, né, pelo Feng Shui desse ano aí que vão vir de 2024, né, a transição 2024 2025, limpezas, tudo mais tal, dicas e banho, né, e preparação aí pra gente fazer a virada, né, eu sempre dou uma dica aí pra virada de ano. Tá bem interessante, viu, pessoal, essa virada de ano. 2025 vai ser bem desafiador, mas vai ser muito interessante, vocês vão entender por quê. Bom, pra quem não me conhece, sou Elaine Lopes, sou terapeuta quântico e holística, terapeuta de ambientes, trabalho com Feng Shui, radiestesia, numerologia, tarô, tratamentos em maca, né, presenciais, né, com as terapias quânticas e várias outras terapias e vertentes aí para alinhar, né, a gente como pessoa, nossa casa, né, como morada da gente, né, enfim, todos esses processos aí. Eu vou deixar depois na descrição aqui, né, onde vocês me acham, meu telefone, né, todas as minhas redes sociais aí para vocês me acharem, né. Tem muito material legal bacana lá para vocês acessarem também, mais antigos, né, recentes, antigos aí, e fica o convite para conhecer todo o meu trabalho. Bom, bora lá para as previsões. Tá bem interessante, pessoal. Vocês vão gostar. Tem muita coisa. Eu deixei várias folhas. Vou olhando aqui o rascunho, tá? Pra eu não me perder no que eu vou falar pra vocês. Pra ir pontuando cada né, assunto, né? Orixás, numerologia, enfim, como eu falei pra vocês. E vou linkar o que é engraçado, né? Que eles casam. Numerologia fala, né? Sobre esses números. Tem a ver com o orixá que vai vir, com a cor que tá vindo ali para processar aquela informação, porque aquele planeta e o outro que vai entrar no meio do caminho. Então, assim, é muito legal. Por isso que eu gosto de fazer esse link, né? Eu pego um pouco de cada uma das informações, baixo as informações que a minha galera passa lá de cima, né? E é bem interessante porque aí você vai entendendo, putz, o pessoal falou isso aqui por quê? Por exemplo, astróloga eu não sou, então eu busco informação de astrólogos que eu sigo. E aí eu pergunto, né? Mas por que a pessoa falou isso? Aí vem, né? A descrição, a informação e a explicação. E é muito bacana. Então, vou dividir isso com vocês. Bora mais informações aí. Bora lá, chega de falar, né? Vamos lá pelas informações que vem nas previsões aí. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar com a numerologia. Ano que tá saindo, vocês sabem que eu sempre faço, né? O ano que nós estamos, o ano que vai vir. Eu falo sempre sobre o último dia do ano, qual é a influência que tem. E o primeiro dia do ano seguinte, né? Qual é a influência do número que entrou, né? Que tá aí. Pra gente poder entender os processos todos aí. E a gente faz muito jus ao o que aconteceu, né? A mensagem que o último dia do ano passa para nós. E do primeiro dia de ano, o que vai vir, né? Porque o primeiro dia do ano é o primeiro dia que abre, né? Todo o caminho, todo o processo. E ele vai trazer pra gente uma maior influência do porquê, vamos dizer assim, desse ano, 2025, né? E qual é a influência, né? Qual é a energia que vai ter esse ano inteiro. Então, o primeiro dia do ano é o carro-chefe, como eu brinco, né? É a energia que abre e influencia o ano inteiro. E, gente, vocês vão entender os porquês depois lá, quando eu falar que Vênus entra junto com Júpiter, por que vai estar o Oxum parar na história, e por que o Oxum nada a ver. Vocês vão entender tudo, as cores, o porquê da cor. Vocês vão entender tudo lá na frente, conforme eu for fazendo, né, cada previsão. E vou linkando depois para vocês entenderem lá na frente, quando eu faço as descrições aí, tá? Então, vamos lá. 2024 tá indo embora, ano 8. Na numerologia, o 8 é o ano da colheita. Mas esse ano 8, ele entrou com a conotação de justiça. Falei isso pra vocês lá na previsão que eu fiz ano passado, pra, né, 2024. Até que Xangô regeu, aí Exu, né, na verdade foi o regente maior, né, do ano de 2024. O Xangô entrou junto por conta do número 8, né, de cumpridor de lei, de justiça e da história. O Exu também, né, quem tá saindo embora, deixando aí o ano 2024. E entrava também o Mulu e Boloaiê, né? E trazendo aí essas transmutações, inclusive em todas as saúdes na vida, né? Todos os processos de cura que a gente precisava ter aí nesse ano. 2025, então, entramos no ano 9, né? Somando 2025, né? 225. Ano 9. Ano de limpeza de terreno. Então, o que acontece em 2025? Fim de ciclo. Na numerologia, o ciclo de 9 anos, estando 1 ao 9, acaba 1 ao 9 de novo, e assim sucessivamente vão os ciclos todos, tá? Qual é o 9? Tudo que eu colhi, né? No 8 seria, né? 9, eu vou limpar o terreno, tirar aquelas praguinhas.
aquele matinho que ficou ali, aqueles últimos pezinhos de milho que não vai dar mais nada, eu vou limpar esse terreno, adubar, reservá-lo durante o ano 9 inteiro. Teoricamente, vocês vão entender que esse ano 9 vai ser um pouco diferente dessa fim de ciclo, tá? E esperar, vocês vão entender um pouco a diferença, porque que não é tão esperar assim. Então, teoricamente, eu deixo esse terreno descansando, adubo, né? Porque eu acabei de sair de uma colheita, esse terreno tá usado, essa terra tá não é suja, gente, mas ela tá carregada, né, de tudo que eu coloquei, então ela precisa descansar, pra assim, no ano próximo, 2026, eu colocar aí o 1, né, e começar de novo, né, fazer todas as plantações aí, né, o cultivo e o plantio, né, daquilo que eu vou querer pro ano, enfim. Então, por isso que 9 seria o fim de ciclo, né, e limpeza de terreno, pra gente deixar preparado. Mas, vocês vão entender a composição do 2025, tá? 2, né, que tem a ver 2, né, 2025, né, tem 2 e 2. 2 trabalha cooperação e harmonia. Seria o casamento, seria a parceria, seria a união de um mais um aí, né, o 2. E ele entra nessa energia em 2025. O 5, flexibilidade, né, mudança, movimento, né, traz tudo aí correndo, né, na vida. Ótimo que tem um 5 na composição do 2025, porque é ano 9, né, que é o ano paradão, velhão lá, né, fechando o ciclo. O 5 vai dar uma esquentada nas turbinas aí, dar uma movimentada no velhinho, né. Em vez de ter uma cadeira de roda convencional, ele faz de turbo, pra ver se o velhinho, né, do ano 9 aí vai um pouquinho mais rápido, dá uma turbinada nesse velhinho aí. E o 0 aí no meio do caminho do 2025, o 0, a gente fala na numerologia, que ele tem a presença de todos os números, né, ele vai do 1 ao 9, né, 0 a 100 em 2 segundos, como eu brinco, né. Então, o 0, ele faz a composição de todos os números. Então, como desafio, ele passa por todos os números. Ele passa pelo 1, 2, 3, 4 e por aí vai até o 9. Então, o que o 0 vai trazer nessa composição do 2025? Adaptação. Porque eu vou ter um desafio de parado do 9, vou ter que me adaptar e me ajeitar. Nossa, eu vou ter a flexibilidade do 5 de correr, vou ter que me ajeitar. Vou ter o 2 aí, puxa, não deu muito certo, vou ter que me ajeitar. Então, o 0, ele traz essa flexibilidade no sentido da adaptação, tá? O 5 que é a flexibilidade, mas o 0 ele traz essa flexibilidade de me adaptar ao processo de acordo com aquilo que eu estiver passando e o que estiver acontecendo na minha vida. Então, é bom essa composição do 2025 para ajudar, né, o 9, que é a soma aí do 2025 inteiro. Último dia do ano, 31/12/2024, como eu sempre brinco, se eu não errei na conta, gente, dá um 15 que dá um 6. Então, o último dia do ano, né, se a gente olhar o 15 no tarô, né, a carta do diabo, são as falsas promessas, 171, aquela história toda, né, da vagabundagem e tudo mais que o diabo traz, né? Da vida mundana, vamos dizer assim. E, somando 5 e 1, 6, né? Número da família, prosperidade, fartura e abundância. O que é a mensagem desse último dia do ano traz pra gente com esse 6 da fartura? Com esse 15, né, que dá 6 aí, né? O que eu espero pro ano seguinte? O que eu tô encerrando nesse ciclo, né? Pra esse ano seguinte que tá chegando aí? Tudo que eu plantei no ano 2024, isso eu falei lá no ano passado, eu vou colher em 2025, né? E vocês vão entender que 2025 vai andar muito coladinho, casadinho com 2026. Tudo que eu fizer no 2025 reverbera automaticamente lá em 2026. É como se eu tivesse uma projeção. 2025 aqui, 2026 andando junto em paralelo. Então tudo que eu tô fazendo aqui em 2025 já vai vindo pra cá em 2026. Putz, errei alguma coisa, apago aqui, 2006 para, pego a informação errada, vou mudar, entendeu? Eles vão andar muito juntos, muito casados. No que eu construir e formatar aqui, vai reverberar aqui automaticamente. Então, gente, cuidado onde pisa em 2025. O degrauzinho que tá acontecendo em 2025 vai ser a execução, vamos dizer assim, em 2026, que é o ano 1, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês que o 9, normalmente o pessoal fala, e é fato nas descrições da numerologia, ano 9 não se faz nada, é fim de ciclo, você não começa nada, não planta nada, não conhece ninguém, no caso, não, né? 9, porque tudo que começa no ano 9 termina no ano 9. Mas esse ano 9 ele vem diferente, por isso que eu falei pra vocês. Então, tudo que eu fizer nesse 2025, ele vai estar atrelado automaticamente a 2026. Então, um vai andar sem o outro. Então, cuidado com o que se planta, apesar de não se plantar em 2025, que é o 9, mas a gente vai fazer uma movimentação sim desse terreno, tá? Então, eu vou automaticamente plantar situações que eu vou colher lá em 2026. Então, cuidado com o que eu plantar no ano inteiro de 2025, essas situações que eu falei, que eu vou colher automaticamente em 2025, 26, né? Sincronizado. É isso que eu quero falar pra vocês, tá? Então, o dia do ano trouxe
o plantio, né? Porque é o número da fartura, prosperidade, abundância, e o 6, né? O plantio daquilo que eu fiz em 2024 inteiro. Lembra que eu falei pra vocês lá na previsão de 2023 para 2024? Como ia ser um ano de Exu, né? Entrava Xangô no meio do caminho para ajudar pelo 8, né? E o Omulu e o Baloiê, as curas, né? As transmutações que eu precisava. Tudo que eu plantasse era o que eu ia colher. Tudo que eu quisesse, né, eu tivesse essa intenção do que eu quero, eu iria ter em 2024, porque ele ia ser o Senhor das Ações, né? Era um ano agitado, conturbado como foi, e eu avisei isso lá atrás. Ia ser um ano bem movimentado, com bastante influências do que eu quero do meu caminho. Então, cuidado onde você pisa, que o caminho você também está trilhando ele e construindo ele, né, passado por passado. Então, 6 aí do final do ano, do último dia, fala pra gente sobre o que eu plantei e o que eu colhi nesse último dia do ano inteiro, né, de 8 aí, né, 2024. Colhi, guardei para em 2025 iniciar, né, esse novo ciclo que vai vir. E olha que interessante, gente. No ano 8 aí, né, 2024, né, por regir o Omulu e Baloiê, tivemos muitas doenças aí, né, muitos distúrbios quanto à saúde, né. Doenças para aprendizado, doenças realmente para levar a galera embora, porque era hora, enfim, tá? Independente disso, veio esse... Acorda aí, gente, desperta, tem alguma coisa aí que não tá bem, eu preciso dar uma olhada pra mim, olhar o meu entorno e o que é que eu tô fazendo ou deixando de fazer, né? Pra chegar aí nesse entendimento de o que é a minha vida. Primeiro dia do ano de 2025, como eu brinco sempre, se eu errei na conta, vai ser um ano 11, que dá um 2, né? Reduzindo 11, que dá um 2. Gente, 11 é o número mestre, é o dom de cura nas mãos. É um ano de muita, mas muita coisa bacana que acontece. Por incrível que pareça, em cima de um ano 9, o ano 11, ele traz a cura em todos os sentidos da vida. Então, o primeiro dia do ano, como eu falei, é o dia representativo pro ano inteiro, pro restante do ano todo. Ano 11, dia, né, que dá o 11, o primeiro dia do ano que dá um 11, putz, gente... Ele é transformador, ele é direcionador, ele é a cura em todos os sentidos da vida. E somando 11 dá um 2, né? Tem a ver com as emoções, né? O 2 seria a parceria, o casamento, né? 1 mais 1 aí, né? Nessa história da composição. É aí onde entra Vênus, que eu falei pra vocês, né? Nossa, mas é um ano de Júpiter, Elaine? Mas o Vênus entra nessa história por conta desse 2 que traz o Júpiter também, tá? E esse mesmo Vênus, esse mesmo 2, trazem a Oxum. Lá no final das contas eu vou ensinar pra vocês aí, vou explicar por quê. Mas vocês vão entender onde é que as nossas emoções e sentimentos vão entrar esse ano. Muito cruciais e muito significativas nas mudanças de pensamentos, sentimentos e atitudes que nós vamos ter nesse ano de 2025. Por isso que eu falei que ele é um ano de 9 de fim de ciclo, mas ele é muito promissor no que eu vou supostamente plantar, que seria o ano 1 plantio, né? O 9 é o descanso, mas supostamente eu vou estar plantando nesse 9 já algumas coisas aí, tá? Então, bora ficar de antena em pé. E esse 2025, que é esse 9, traz pra gente, na composição que eu falei pra vocês, né? Cooperação, flexibilidade, adaptação, ele traz um crescimento coletivo, porque o 9 seria o número do humanitário, né? Então ele traz um crescimento coletivo. Quando eu cresço e coloco esse crescimento para o mundo, eu impulsiono, eu incentivo, eu ajudo, né? E eu mobilizo pessoas a também crescerem. Cada um no seu crescimento, cada um no seu tempo, cada um no seu formato, tá? De crescimento. Mas eu incentivo. Tô fazendo um negócio aqui, alguém passa, olha e fala, nossa, que legal, ela tá plantando uma árvore, puxa, acho que eu vou plantar também. Nossa, a moça ali tá pintando tal coisa, achei bacana, eu vou pintar também. Nossa, a moça colheu não sei o que lá, transformando tal coisa ressignificando, eu vou fazer também. Então o humanitário vem nesse sentido desse 9, de mudança do meu exemplo ou daquilo que eu faço para reverberar o crescimento desse coletivo. Então, nossas atitudes vão estar diretamente vinculadas, claro, a nós, né, ao nosso futuro, ao que eu vou plantar, vou colher, mas no que eu vou mostrar pro próximo. A gente não pega aquele exemplo de criança, né? A criança, ela não fala o que você faz, ela faz aquilo que você está fazendo, ela repete, ela não vai falar, faça tal coisa. Se você dá um exemplo ruim pra criança, ela vai olhar pra você assim, então o que você faz, né? Você tá falando pra mim não fazer, o que você faz? Porque ela não vai fazer o que você fala, ela vai fazer o que você faz. Então é como se eu estivesse dando exemplo pra minha filha, eu tô fazendo isso daqui, ela vai olhar e vai me copiar, fazer igual. Se eu estiver fazendo uma coisa ruim, ela vai olhar e falar, poxa, minha mãe faz, eu também posso.
E aí eu vou deteriorar o planeta, vou detonar as pessoas, né? E vou mudar a ideia do que era para ser. Então, cuidado com o que se faz, cuidado com o exemplo que você vai dar para os seus próximos, mais próximos de você, e para os seus próximos ao seu redor. Como eu falei, que a gente vai ter cooperação, harmonia, adaptação, flexibilidade nesse 2025, esse crescimento coletivo está diretamente linkado à minha parcela. Ah, mas tem um incêndio tal do beija-flor, lembra dessa história? Então, o beija-florzinho, na gotinha do biquinho dele, ele tenta apagar o incêndio. Ele tá fazendo a parte dele. Se eu com o meu biquinho, o outro com a tromba dele, o outro com o balde, o outro com o hidrante, o outro com a mangueira, o outro com sei lá o quê, se todo mundo se mobilizar, a gente apaga o incêndio. Se só um fizer, apaga, demora mais. Se tiver um coletivo é muito melhor, né? Então, vamos dar esse exemplo para esse coletivo todo aí. Como que vai ser 2025 aí? Pela numerologia, pessoal. Ano desafiador para grandes limpezas, que é o 9, né? A limpeza do fim de ciclo. Para se começar limpo e bem, vamos chamar assim, né? Em 2026, que seria o 1. Falei para vocês numa das gravações últimas aí que eu fiz, que dezembro ia ser uma amostra grátis de como vai ser 2025. É mais ou menos isso mesmo, pessoal. Por quê? Lembra aí, ó. O que eu colhi no 6 aí, que fartura, prosperidade e abundância, no último dia, é todo o processo que eu vou guardar as minhas sementinhas, né? Pra estar fazendo esse processo aí pra frente. Como eu falei pra vocês aqui, ó. O ano de 2025 vai trabalhar casadinho, coladinho a 2026. Então, o que eu fizer aqui, reverbero pro lado de cá e vou andar juntos. 2025 vai ser um reflexo direto de 2026, como vai ser pra nós, tá? Então, veja lá o que eu vou fechar esse ciclo de 9 anos do ano 9 pro ano 1, 2026. O que eu vou plantar e o que eu vou alinhar e vou ajustar para poder já começar agora a criar as bases do que eu vou fazer, iniciar, reiniciar, realinhar, reajustar, resgatar alguma coisa de onde eu parei, começar de novo, né, ou dar andamento para esse 2026. Então 2025 vai ser um ponto marco, gente. Por isso que eu falo assim, é um ciclo de 9 anos, não é só o ano pessoal de um para o outro, né, tá mudando. É um ano crucial de grandes limpezas, grandes mudanças, porque eu tô fechando um ciclo. E aí, por isso que entram esses orixás de guerra que vão entrar e vocês vão entender a guerra, por quê, tá? Porque eu preciso, para esse ano 9, fazer aquela limpeza, aquela rapa geral, para poder no ano 1 começar de novo. Do jeito que tá o planeta, vamos chamar assim, em que pé eu vou iniciar esse 1? Em que pé eu vou iniciar esse ano? Né? Toda lascada, cheia de pendências, cheia de pesos, né? Então, se eu fizer uma grande limpeza, com sentido de transformação e transmutação da vida que eu tô plantando pro futuro, vai ser libertador. Vai ser intenso, como eu falei, 2025 vai ser muito intenso. Assim como foi 2024, tá, gente? Mas ele vai ser libertador. Ele vai ser intenso no sentido do desafio, vai ser desafiador também. Mas ele vai ser transmutador e libertador. Então, bora plantar muita coisa boa no 9, apesar de ser um ciclo que não se planta, né? O número 9 não se planta nada. Mas vocês entenderam por quê. E vão entender mais ainda pra frente nas outras coisas que eu gravar. Porque é que esse 2025 vai ter sim conotação de plantio. Vai ter sim conotação de preparo. Vai ter sim conotação de transmutações, farturas e colheitas, preparando para o próximo ano, no caso 2026. Quando ele chegar e o ano 1, eu vou começar agora. Então eu vou pegando as folhinhas igual a formiguinha, né? E vou guardando aí pro inverno. Imagina você fazer isso pro ano inteiro. 2025 inteiro, planejando para 2026. Então, bora colher e plantar aí, né? O que esse 9 tem para nos oferecer. E entendendo essa composição desse 9, a formação desse 9, a configuração que esse 9 está trazendo pra gente aí em 2025. Próxima etapa da gravação, aí das previsões de 2025, sobre os orixás. Vamos buscar um pouquinho lá para trás o que ficou. A gente falou que é no 9, fim de ciclo, né? Tá lá no vídeo anterior. O planeta que rege 2025 vai ser Júpiter, tá? E no meio do ano, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, entra Vênus junto e mais intenso aí com o Júpiter, tá? Vênus, na verdade, ele entra junto a Júpiter em todo o ano, fazendo toda essa preparação do que vai ser 2025. Mas ele efetivamente entra com mais intensidade, muito mais forte na sua função, Vênus, a partir do meio do ano, para vocês entenderem, tá? E aí, os orixás que vão reger esse ano
o número 9, tá? Traz e carrega a orixá Inhansã. Então ela tá na jogada aí como orixá regente de 2025. Quem vem no carro-chefe de frente vem Xangô, né? O senhor da justiça, senhor da lei, né? Ele não é o executor, na verdade, mas ele é quem dá as regras, ele é juiz, né? Então ele vai lá e dá o veredito das coisas. Como eu falei lá na numerologia, como a gente vai precisar limpar esse terreno? Só uma grande guerra, e vocês vão entender a palavra guerra quando eu disser, tá? Não levem guerra no sentido extremo da palavra. É só um orixá que levanta essa força da guerra, de colocar a ordem no galinheiro aí na casa, ele traz as suas esposas de guerra também, Inhansã e Obá, né? Inhansã, orixá dos ventos, da tempestade, senhora da lei e da ordem, né? Do direcionamento, trabalha muito o nosso mental. E vocês vão ver que o mental tá muito lá na frente, eu vou explicar melhor, mas o mental tá muito atrelado a 2025 e vocês vão entender por quê. Inhansã foi casada com Xangô, né, nos Itãs, nas lendas. Foi casada com Xangô, senhor da lei, né, o juiz aí da história. E também foi casada com Ogum, que é o executor da lei. Então ela aprendeu com os dois maridos como é que funciona a lei, como as coisas devem ser feitas e executadas sobre a terra, né, sobre as pessoas, sobre todos nós. E entra, por incrível que pareça, mais uma orixá, que não é de guerra, mas ela tem uma frequência de guerra, e vou ensinar, né, vou explicar pra vocês, que é o Oxum Opará. O Oxum Opará é a terceira orixá que vem, a terceira esposa que vem com Xangô, regendo aí 2025. Por quê? Oxum Opará é uma qualidade de Oxum de guerra, tá? Existe a aldeia das Oxuns e tem as várias Oxuns. Oxum maternal, a Oxum que faz a comida, a Oxum que cuida das crianças, a Oxum que faz as compras, a Oxum que vai pra guerra, tem várias Oxuns, vamos dizer assim, tá? Várias qualidades de Oxuns. E a Oxum Opará é o orixá da guerra, é o Oxum da guerra, tá? E aí o Xangô traz ela junto, nessa guerra no sentido de justiça, tá? Pra arrumar toda a casa. E por que viria, né, né, fazer esse fim de ciclo aí, que termina, né, o 2025 é o 9 fim de ciclo. Então, só uma grande guerra com orixás de grande potência de guerra, entendam guerra quando eu falar, para botar ordem nessa casa, findar esse ciclo 9, né, esse ano 9, esse ciclo, né, de 9 anos, findar tudo, limpar esse terreno para plantar no ano 1, 2026. Mas aonde é que entra o Oxum Opará nesse sentido aí para vocês entenderem? Como eu falei, é uma qualidade de Oxum, né, que é o Oxum da guerra, que ela aprendeu a empunhar, né, não só bonita, linda, né, no espelho, ela aprendeu a empunhar a espada para guerra. Então ela tá linda, maravilhosa, que a figura de Oxum é um espelho, né, da beleza, aquela história toda, né, mas ela tem uma espada nesse lado. Então ela tá linda, maravilhosa, né, plena, lá bonita no espelho. Quando ela vê, ela olha lá, ela vê que a guerra tá para o pau comer, ela larga o espelho, ela empunha essa espada e ela vai pra guerra. Essa é a qualidade de Oxum, que é o Oxum Opará. Ela traz essa... Por que o Oxum entra, né? Isso que eu quero explicar pra vocês, né? Nessa guerra toda que eu tô falando aí. A Oxum, a Oxum guerreira, que é o Opará, ela é estrategista. Os Oxuns, né? Todas as Oxuns, né? A qualidade de Oxum, né? E as suas qualidades. Ela é estrategista. Então, nesse meio dessa guerra, e aí eu vou contar o Itã pra vocês entenderem o porquê, né? Itã significa lenda. Da Oxum Opará. Os Oxuns, né? No geral, é no Oxum Opará, né? Ela traz essa estratégia de guerra. Então eu tenho que fazer a estratégia, planejar, fazer todo o processo, enfim, isso tudo, né? Ver o meu inimigo, estudar o campo, né, do inimigo, as barreiras e tal, né? Eu tenho que fazer uma estratégia para a guerra, né? Para eu invadir o reino alheio, né? E aí a Oxum Opará, ela tem essa qualidade da estratégia. Ela é a orixá estrategista. Então ela também tem a estratégia, que é o seu principal processo, é a estratégia. E essa qualidade de Oxum Opará é quem traz a guerra, né, junto com essa estratégia. Qual é então, para vocês entenderem aí como é que funciona isso dessa Oxum, entrando no meio da história de Obá e Inhansã, que são guerreiras, ela tá, né, pegou o trem na janelinha e tá chegando agora. Existe uma lenda que conta, para vocês entenderem como é que é a atuação da Oxum nesse ano de 2025. Nessa Oxum Opará que vai entrar do meio do ano, mais ou menos, vai lá, entra mais efetiva, mais forte, do meio do ano para frente. Houve uma guerra anunciada aí num reino fora, né? Então Xangô foi convocado para essa guerra, né? E ele levou Obá e Inhansã, que são as suas guerreiras, né? Esposas guerreiras. E a Oxum ficou incumbida de tomar conta do reino de Xangô. As outras duas, né? Todas assim, né? Imagina, essa daí só fica se olhando no espelho, essa daí só se embeleza, o reino vai dar merda, porque ela vai deixar invadir, blá, 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 e as duas foram puta da vida e foram embora com a guerra com Xangô. E a Oxum, plena bonitona lá no seu espelho, ficou tomando conta do reinado, do reino de Xangô. Nisso veio o anúncio para Oxum, né?
que estavam planejando, estavam já macumunando a história de invadir o reino de Xangô. Ela pensou na estratégia, como que eu vou atuar. Ela avisou todas as suas Oxuns, o pessoal do reino, e falou assim, olha, deixem os inimigos entrar, abram os portões e façam e sirvam a melhor comida do reino de Xangô. Façam uma mesa farta, linda, maravilhosa, com frutas, com carnes, com tudo que tem no reino de Xangô e ofereçam aos inimigos.